Boa noite, pessoal. Será que tem alguém aí na sala? Boa noite, Marinho. Ô, Oi, Luan, Kátia, quanto tempo? Oi, Marinho, Andréia. tudo Nossa, que bem? gostoso ver todo mundo aí. Legal, legal. Mil beijos para vocês. Tudo bem, Marinho? E aí, Kátia, tudo bem? Tudo jóia. Vamos esperar um minutinho, né, para ver se o pessoal Ei, entra. Andréia Boa noite entrou, para boa todos. noite. Sejam todos bem-vindos. Ó, agora são 7 horas. Uhum. Saudades, Luan! Nossa, muitas saudades. Puxa vida. Ai, dá uma vontade de saber, né? O que que esse povo tá fazendo. Povo que a gente não vê faz tanto tempo, né? Que legal. Bom, então, gente, nós vamos só aguardar mais um minutinho para ver se entra mais alguém aqui na live. E, e aí a gente dá início. O pessoal costuma atrasar um pouquinho. Vamos lá. Enquanto isso, a gente pode se apresentar de novo, né? Porque talvez as pessoas não tenham Uhum. visto a live anterior. Então, eu vou Eu acho que o começar. Luan não viu, né, Ah, Luan? eu acho que não lembro de ter visto ele na última live. Eu acho que não. Ah, a Claudinha entrou! Ê, que legal, Cláudia! Muito bom, muito bom. Boa noite. Namastê para todo mundo. Bom, então o Luan não participou. Olha lá, legal, Luan. A Cláudia também não, acho que não participou da última. Eu não sei se vocês tiveram tempo para assistir. Ah, Ralfão, que legal! Muito bom, muito bom. Boa noite. Então, gente, eu não sei se vocês chegaram a assistir a primeira live, né? Só para posicionar vocês. E eu e o Marinho, nós falamos de como gerar harmonia, né, em tempos de crise, dentro de uma reflexão das três ecologias. E aí, só para, enquanto não entra o pessoal, porque aí depois você se apresenta, né, Marinho? Oh, Uhum. Pierre! Que legal! Pierre, boa noite. Ai, muito bom. E então, para quem não participou da anterior, né? Só ilustrando aqui, que nós falamos sobre as três ecologias. E o que são as três ecologias? Assim, rapidamente, se você quiser falar, Marinho, para a gente já iniciar, né? Ah, sim. Uhum. Senão, a gente tem aí 58 minutos Uhum. para essa live. Uhum. Quer Então, falar? vamos lá. Bom, eu sou Uhum. Mário, eu me formei em gestão ambiental, depois eu fiz mestrado e doutorado em ecologia aplicada, e ao longo da minha vida eu venho estudando sobre desenvolvimento pessoal e espiritualidade também, há vários anos. Então, o meu trabalho é unindo essas diferentes visões e convergindo em questões, né, de sustentabilidade, tanto do próprio ser quanto das relações e em relação ao planeta. E é justamente esse ponto do qual tratam as três ecologias. Então, a ecologia é o estudo da casa, e aí a gente pode considerar que, sendo casa, a gente tem relações que se dão nessa casa. Então, a primeira relação é a relação com a gente mesmo, é a relação do ser consigo mesmo, é a primeira ecologia. Em seguida, a gente tem a relação com os demais seres, com o próximo,
com pessoas ou com outros seres, né? Podem ser animais também, ou, ou vegetais, né? Outros seres vivos que convivem com a gente. Essa é a segunda ecologia, é a relação com o próximo. E a terceira ecologia é a nossa relação com o mundo, com a natureza, com esse sistema maior, com toda a coletividade. Então, foi basicamente sobre isso que a gente começou a conversar na live anterior e que a gente está dando continuidade hoje. Olá, Sulim, boa noite. Bom, então, para Uhum. quem não me conhece, quem entrou aí, quem não me conhece, acho que até agora, pelo menos as pessoas que estão, parece que todos me conhecem, mas eu vou me apresentar. Eu sou a Kátia Hart e eu trabalho com terapias integrativas, né, e ajudo as pessoas a terem clareza dos seus processos mentais, compreender esses processos, né? E organizar os seus pensamentos para desenvolver a maturidade emocional. E utilizo para isso algumas ferramentas dos conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo desses anos, né? Como a arte, como o coaching, como o yoga, o Tao, e assim como o Marinho colocou, a minha caminhada também foi longa através da espiritualidade, e isso também, para mim, faz uma grande diferença no meu trabalho. Então, isso bem breve. Aí passo a palavra aqui para o Marinho. Aracema, que legal. A Leide, muito legal. Suelen, todos sejam bem-vindos. Boa noite para todo mundo que entrou agora. A gente está aquecendo os nossos motores aqui. Bom, na live anterior, a gente começou a falar sobre alguns pontos importantes e básicos em relação a essas três ecologias. E a gente conseguiu falar bastante sobre a primeira ecologia, que é a relação consigo mesmo, e a segunda ecologia, que é a relação com o próximo, mas ficou faltando a gente falar um pouco mais sobre a terceira ecologia, que é a relação com a natureza, com o mundo, com os ecossistemas, com o universo, e aí a gente vai começar falando dessa ecologia hoje. Oh, Mendrano, que legal. Ô, Edu, Edu. boa noite. Então, Então, você quer uhum. começar, Marinho? Quer, quer iniciar falando essa parte? Dando a introdução dos Pode desafios? ser, pode ser. Uhum. Pode ser? As questões ambientais, elas têm sido alvo de muita preocupação ao longo dos últimos anos, porque a relação da humanidade como um todo e em relação à natureza e ao planeta, ela tem estado cada vez mais complicada, digamos assim. O ser humano, ele não tem tratado a natureza de uma forma muito respeitosa, de uma forma cuidadosa. E aí isso tem gerado vários problemas ambientais, como as mudanças climáticas, uma coisa assim muito visível, que é acho que é um dos maiores problemas ambientais que a gente tem. E associado a isso, a gente tem derretimento das calotas polares, a buraco da camada de ozônio, a gente tem desmatamento, tem poluição, contaminação, assoreamento de rio, uma infinidade de problemas que eu poderia ficar aqui um tempão citando. A E noite inteira citando. uhum. E esses É. problemas eles vêm porque o ser humano, infelizmente, ainda não aprendeu a lidar de uma forma mais saudável com a natureza. E aí, como em toda relação, quando existe um abuso de um dos lados, aí também existe uma contrapartida. Então, a gente está vendo aí que a natureza ela tem dado seu recado também em relação à resposta que ela tem dado em relação às ações humanas. Então, é tudo isso que a gente está vendo no mundo de hoje, esses desequilíbrios, eles são resultado dessa falta de harmonia, né? Principalmente do ser humano, né? Porque a natureza ela faz a parte dela. Agora a gente precisa aprender a fazer a nossa. Isso aí. Muito legal, Marinho.
Então, aí eu queria trazer, né, e perguntar para vocês que estão aí conosco, o que que vocês percebem, né, dessa terceira ecologia, porque depois eu gostaria também de perguntar para vocês da primeira e da segunda ecologia. Então, a relação do homem, né, com ele mesmo, como o Marinho colocou, e a relação do homem com o seu semelhante e a relação do homem com o seu meio, né? O meio aí subentende-se a natureza e o planeta, enfim. Então, qual é a maior desafio que vocês têm enfrentado nesse momento da crise? Se alguém quiser colocar, né, as três aí, né, das três relações, pode colocar, senão, e eu vou falando aqui um pouquinho, né? E se alguém quiser já escrever e compartilhar aí com a gente, é legal. Assim vocês interagem. Bom, uma questão que eu vejo, né, é a gente amar a existência, né, nessas três relações, e principalmente na primeira relação, né, então que tudo acho que parte da primeira relação, é a gente amar essa existência, né? Então, quando a gente não se ama, dificilmente a gente vai amar o nosso semelhante, e assim sucessivamente fica difícil a gente amar o planeta, a natureza, né? E aí o segundo desafio que eu trouxe aqui é a gente saber se relacionar de forma harmônica, e que eu vejo que está assim bem difícil para a maioria das pessoas, né? Justamente por esse momento de confinamento. Então, antes já era difícil, mas a gente tinha algumas válvulas de escape que fazia com que a gente é, equilibrasse um pouco aí, né? Então, viajar, ir ao cinema, se divertir de outras formas, faz com que as pessoas, né, fiquem um pouco distantes delas mesmas e consequentemente, expiram, né? E as relações vão sendo ajustadas aí. Mas nesse momento de confinamento, forçosamente nós temos que nos enfrentar, né? Temos que ter esse contato mais com a gente mesmo. E a maioria das pessoas estão tendo essa dificuldade. Então, acho que esse é um grande desafio. E o desafio de ficar em casa, não poder sair, né, e curtir a natureza. E o terceiro que eu vejo aqui é superar as influências do meio, né? Então a gente está num momento onde a gente está recebendo muitas informações, né, aí através das mídias, que isso também de alguma forma nos afeta, mas também a gente, de alguma maneira, a gente está sendo afetado também pela poluição, como o Marinho colocou, e deixa eu controlar meu tempo aqui, e também a questão da alimentação, né, dos transgênicos, que a gente sabe que tudo isso tem sido um grande desafio para as pessoas, né, por conta de tantas doenças que andam surgindo. Marinho, eu passo a palavra para você, e eu gostaria depois de ler, na minha vez aqui, algumas frases do Satish Kumar, né, que é uma pessoa assim fantástica, e eu vou falar um pouquinho dele depois, mas eu vou passar a palavra para você, Marinho. Bom, então a gente combinou aqui, eu e a Kátia, de falar primeiro sobre a terceira ecologia, que é a relação do ser humano com a natureza, com o mundo, porque foi o ponto que a gente teve menos tempo de abordar na live passada. Então, o ponto que eu trago aqui para enfatizar em relação a essa terceira ecologia é o pertencimento e o cuidado. Então, a Kátia, ela acabou de falar sobre amar a existência, sobre valorizar a existência de algo. Então, a gente começa no movimento do micro até o macro, do individual até o coletivo. A gente começa amando a si mesmo, depois amando ao próximo, e depois esse amor ele se estende a tudo. Então, quando a gente consegue ter essa semente desse amor, de amar a existência das coisas, da vida, principalmente, aí depois isso se espalha, e aí isso vira um amor pela natureza, pela coletividade e pelo mundo. E aí, quando a gente consegue
amar essas existências, a vida, aí a gente também, isso faz com que a gente tenha um senso de pertencimento, né? Porque vamos pensar bem na nossa vida. A gente tende a amar mais as pessoas com as quais a gente Namastê. tem contato, né? A gente tende a amar as pessoas que fazem dos grupos dos quais a gente tem afinidade, a nossa família, né? Para quem tem marido, esposa, irmãos, filhos, as pessoas que estão próximas, né? Que têm uma conexão com a gente, né? E aí isso tende a criar esse senso de pertencimento, né? Então, quando você se considera, assim, a lógica é, né? Quando a gente ama a existência do outro, isso faz com que a gente se conecte ao outro, e aí a gente tem esse senso de pertencimento. E uma das causas de vários desses problemas ambientais que eu citei no mundo é justamente essa falta de pertencimento, ou seja, é um estado interior de se sentir afastado da natureza. Ou seja, eu estou aqui e a natureza que está fora não tem nada a ver comigo. Assim como tem gente que se aparta da família e se aparta de relações, né? Falando, não, eu aqui, o outro lá, e eu não tenho nada a ver com isso. Então, essa separação é algo que traz uma série de problemas em relação na relação do ser humano com a natureza. Então a gente precisa cultivar, em primeiro lugar, esse senso de pertencimento para que a gente possa ter um cuidado maior com a natureza, e isso começa de pequenas ações individuais, daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Pequenas ações, a forma como você usa a água, a forma como você usa energia elétrica, a forma como você se alimenta, o seu nível de consumo, tudo isso começa de um senso de pertencimento e de cuidado. Então, vou passar de volta aqui a palavra para a Kátia fazer os comentários. Legal, muito bem, Marinho. Então, eu vou ler essas frases que eu acho que são frases que ajudam a gente a fazer essa reflexão, né? Então, são três frases do Satish Kumar. O Satish Kumar foi um monge jainista, né? E um ativista internacional pela paz e pela conservação do meio ambiente. E aí, a primeira frase dele: a verdade é que a economia é uma subsidiária da ecologia. Se o ambiente natural for destruído, a economia será eliminada. E isso ilustra um pouco, né, que é um dos grandes desafios nossos também, manter a economia funcionando sem afetar os recursos naturais. E aí, a outra frase dele, a ecologia profunda nasce de uma experiência profunda com a natureza, que venha de encontro com o que o Marinho colocou. Se eu não me sinto pertencente a esse meio, seja da terceira ecologia, seja das minhas relações, seja eu comigo mesmo, fica difícil, né, de a gente ter harmonia nesse conjunto. E a terceira é: se adotássemos a não violência, o autocontrole e a autodisciplina, evitaríamos as calamidades ecológicas e a alienação pessoal e a injustiça social. Aí Mahatma Gandhi diz: seja a mudança que você quer ver no mundo. Existem recursos suficientes neste planeta para atender às necessidades de todos, mas não o bastante para satisfazer o desejo de posse de cada um. E aí, pegando um gancho do que o Marinho falou, né? Se a gente dessa questão do pertencimento, se a gente não consegue se situar nesse planeta, né? Se situar no local onde a gente vive, convive com as pessoas e se situar, né? Nós com a gente mesmo dentro do planeta. Ou seja, a gente precisa saber a real posição que a gente ocupa nesse planeta e ocupar esse lugar. Se a gente não consegue saber a real posição, fica difícil para dar o próximo passo, né? Que é gerar uma boa vontade para a gente se amar. E aí é aquilo que eu comentei: se a gente não se ama, fica difícil
para a gente amar os outros, né? Os outros que não são os outros, são os semelhantes, e também amar o meio, né? O meio ambiente, a natureza, o planeta Terra. Então, tudo isso parte do autoconhecimento, né? Como a Suelen colocou, é sempre, sempre, sempre parte desse autoconhecimento. E aí, no final, a gente dá umas dicas para a gente começar a trabalhar isso. Marinho, passo a palavra para você novamente. É, comentar aqui o que a Suelen falou, né? Da importância do autoconhecimento para depois conhecer os demais membros da família e depois compreender e se conectar com eles, né? Então, tudo parte do nosso mundo interior, tudo parte da gente mesmo, né? Se a gente não se harmoniza, se a gente não se trabalha, é muito difícil depois da gente conseguir harmonizar a relação com o outro e mais difícil ainda conseguir harmonizar a relação com o planeta, né? Aí, isso, nesse sentido, né, a Cláudia comentou aqui, mais difícil é o próprio ser humano. E tem essa questão da falta de amor, é exatamente isso. E aí as três ecologias, elas trabalham nessa lógica de você partir do nível individual, micro, até o nível macro, quando a gente considera os sistemas. Então, eu queria fazer uns comentários aqui em relação ao que a Kátia falou. Então, realmente, esse mundo e o equilíbrio ecológico, ele é a grande base da economia. Não existe vida, não existe qualquer sistema capitalista, socialista, qualquer sistema que seja, se a gente não tiver uma natureza minimamente equilibrada, capaz de sustentar a vida, né? No meio da ecologia se fala muito de serviços ambientais. Então a natureza ela presta uma série de serviços que aí a economia ela tenta valorar de alguma forma para que isso possa ser contabilizado na precificação de produtos e em outros sistemas, né? Porque muitas vezes esses serviços eles são negligenciados, não são valorizados da forma como deveriam, né? Então você vê, por exemplo, a produção de água num determinado terreno, né? Tem uma mina lá, tem uma mina de água numa propriedade. Qual que é o valor dessa mina de água? Qual que é o valor dessa água que está nascendo ali? E se você colocar um empreendimento imobiliário e soterrar aquela mina não existe mais? Qual que é o valor de você ter perdido essa mina? Né? Então a gente tem várias formas de enxergar essa questão. E eu vejo que essa valorização passa por essas questões que a gente está colocando aqui. Pertencimento, cuidado, amar a existência, tudo parte disso, porque senão depois lá na frente você nem vai valorar nada, você nem vai valorizar nada, não vai valorizar esses serviços que a natureza presta. Né? E aí é fundamental que isso parta da gente, porque aí depois isso vai se refletir num cuidado maior da sociedade como um todo em relação à natureza e ao meio ambiente. Eu passo de volta aí a palavra para a Kátia. E aí vou trazer mais uma frase do Gandhi, né, que ele diz: o que estamos fazendo para as florestas do mundo é apenas um reflexo do que estamos fazendo a nós mesmos e uns aos outros. Então, trazendo, ilustrando, né, com essa frase do Gandhi, a gente pode ver que tudo que a gente está vivendo, essa questão do lixo, né, essa questão da poluição, a questão das geleiras, né? E assim vai, toda esses desequilíbrios, essas desarmonias, elas na verdade elas começam de onde? Da mente humana. E por isso que eu me dediquei a esse trabalho. Né? Se a gente não compreende os nossos processos emocionais e o impacto desses processos emocionais dentro do meio ambiente, dentro das nossas relações e justamente da nossa relação com a gente mesmo, fica muito, muito difícil da gente gerar harmonia. Então, se eu tenho consciência, né? Então, quando a gente fala de recursos, nós estamos esgotando os recursos desse meio ambiente. E, consequentemente, nós estamos esgotando os nossos recursos.
Porque não existe economia se não houver recurso. Acabou. Né? Então, a gente precisa encontrar saídas, né, para justamente manter esse equilíbrio no planeta. Porque se a casa, né, se a casa adoece, essa casa que eu falo é a terceira ecologia, que é o planeta. Se a casa adoece, nós, consequentemente, vamos adoecer também. E é o que a gente vê hoje. Né? Essa questão do vírus nada mais é que um adoecimento do planeta. Né? Porque quando a gente está saudável, nenhum vírus pega. Isso não é nem a Kátia falando, né? Isso é a ciência, isso é os grandes mestres que já se foram e ainda alguns que aqui estão. O nosso mestre não está aqui, mas tenho certeza que se ele tivesse, ele iria falar sobre isso para nós, ilustrar isso aqui. Então, assim, se um organismo está saudável, seja o nosso organismo, seja o organismo do nosso semelhante e de todos os seres que habitam nesse planeta, e desse organismo que é o planeta Terra, dentro desse macro-organismo que é o universo, né? Se há equilíbrio nisso, há saúde. Se não há, fica difícil de a gente manter, né? E sustentar tudo isso. Então, aí, eu não lembro que horas que eu comecei, eu tô aqui controlando o meu tempo, Maria, você aponta o dedo, tá? Por gentileza. Então, assim, se a gente não tem essa consciência, né, da importância de a gente preservar o meio no qual a gente vive, e isso são pequenas coisas que a gente pode fazer, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, mas o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha contribuição para o planeta, né? Eu sou uma. E aí eu lembro daquela historinha, né, da criança, eu vou contar da minha maneira, que estava lá recolhendo, né, as estrelas do mar e lançando elas de volta para o mar para salvá-las. E alguém falou, mas que tolice, são tantas. Né? E aí a criança diz, se eu salvar uma, já, né, valeu a pena. Então, a importância da gente recuperar esses valores universais. A importância de a gente também professar a nossa verdade e também respeitar os nossos valores, para a gente poder ter essa harmonia. Aí passo a palavra novamente para você, Marinho, que aí eu vou depois entrar aqui. Né? Lembrando dessa história que a Kátia falou, bom, primeiro eu vou dar boa noite aqui para o Nelson, para a Lilian, nossos amigos que entraram aí também. Boa Bom, noite. lembrando dessa história que a Kátia falou, eu lembrei de uma outra história que é quase a mesma história, mas que fala a mesma coisa. Então, tinha um incêndio muito grande numa floresta, e aí um beija-flor ele começou a pegar água num riacho, ir lá e jogar aquele pouquinho de água no fogo. Aí, de repente, um animal maior, não lembro qual, né, um leão, um tigre, sei lá, qualquer animal maior, ele pergunta, mas você é tão pequeno, por que você está fazendo isso? Ele falou, eu sei que eu sou pequeno, mas eu não posso deixar de fazer a minha parte. E realmente, a gente é muito pequeno frente aos problemas do mundo, os problemas da natureza. Mas a gente também não pode deixar de fazer a parte que nos cabe. E aí depois, quando a gente consegue influenciar outras pessoas para que elas ajam também, então a gente consegue efeitos mais significativos e consegue ter um resultado bem maior em relação à natureza, né? E aí eu queria falar de um processo da dinâmica que da influência que o ser humano tem no ambiente e da influência do ambiente no ser humano. É claro que o ambiente ele tem uma influência muito grande no ser humano. E aí a gente tem visto isso muito forte agora em relação à pandemia. Principalmente em relação a você não tocar em lugares contaminados, né? Então não passar álcool em gel e desinfeta os lugares com água sanitária e cloro e sabão e não sei o quê, e aí compra mais sabão. Então, assim, a gente vai ficar com uma cidade ensaboada e toda, né, desinfetada com água sanitária e tudo mais. Então, a gente tem percebido muito essa influência do ambiente. Mas é importante a gente salientar, porque esse está sendo o foco aqui da nossa conversa, de que o ambiente que a gente cria é reflexo do nosso mundo interior.
Então, o que está dentro da gente se manifesta. É por isso que Gandhi falou que é para a gente ser primeiro a transformação que a gente quer ver no mundo, que o que acontece com as florestas também é reflexo do que a gente faz com a gente mesmo. E aí, pensando na teoria de Gaia, que é do James Lovelock, que considera a Terra como um ser vivo. Será que o ser humano não estava sendo um vírus para a Terra antes? Da forma como vinha tratando a Terra, será que o ser humano, em primeiro lugar, já não era esse vírus? Para depois a Terra falar, não, eu tenho que dar um jeito, porque senão vai colapsar, a Terra vai acabar, e aí já não vai sobrar mais ninguém, né? Então, assim, mesmo no ser humano, os vírus mais inteligentes são aqueles que deixam você doente, mas não te mata, porque se você morrer, ele morre junto. Então, a gente tem que pensar nisso, né, também. Então, volto a palavra aí para a Kátia. E aí, Marinho, você falando isso, né? Eu estava aqui fazendo algumas reflexões a respeito desse tema e pensei, quantos de nós, né, já não fomos parasitas? Quantos de nós já não fomos predadores? E há muitas formas de nós sermos parasitas, predadores nesse planeta. E principalmente assim, né? Quando a gente começa a manifestar, né, a nossa pior versão, não é a melhor versão, de alguma forma a gente está sendo um predador para esse planeta. Porque um pensamento e um sentimento negativo, ele vai impactar, porque, gente, olha só, pensamento é energia, sentimento é energia, né? Emoção é energia. Se a gente não sabe gerir as nossas emoções, a gente está impactando o nosso meio. E na tradição do yoga, uma coisa que a gente aprofunda muito esse estudo é a gente tudo começa dentro da gente. Então é importante a gente trazer luz, né? Falar, o fulano é um ser iluminado. Porque a partir do momento que você se ilumina, você vai iluminar todo o seu entorno. Consequentemente, você vai impactar positivamente as pessoas que estão ao seu redor, positivamente todo o meio que está ao seu redor e também o planeta. Agora, imagina se cada um de nós pudéssemos, né, começar a observar, né, pescar aquele pensamento negativo ou aquele sentimento negativo e falar, pera um pouquinho, né? Isso aí vai gerar uma energia muito pesada aqui na minha casa e dentro de mim. Então, é um exercício que a gente tem que fazer constantemente. Porque por mais que a gente não queira, né, aceitar, a gente tem esse lado negativo dentro de nós. Assim como a gente tem o positivo. Mas e tá tudo bem com isso, né? Porque não adianta falar, eu sou melhor, eu não tenho. Não, todo mundo tem. Eu tenho. Muitas vezes gera, né? Mas aí dá lá lama você fala assim, eu tenho raiva. Mas aí eu vejo a raiva, deixo ela passar e tudo bem, continuo o meu dia. O problema é a gente represar. E quando a gente represa, emoção é água. Se a gente represa, aí vira o quê? Uma água parada, podre, fedorenta e que, né, é ruim isso. Então, o que a gente está acontecendo hoje, né, com essa pandemia e com tantos outros desequilíbrios que está havendo, tudo partiu de escolhas nossas. E esse desequilíbrio começou da mente humana. Porque nessa era industrial, né, a coisa avançou, 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 só que foram poucas as pessoas que lutaram para que esse avanço se desenvolvesse de forma controlada, né? Estruturada, organizada. Então, isso não aconteceu. Bom, Marinho, passo para você. Acho que a gente podia já ir fechando as três, né, Marinho? Não sei se você quer complementar, acrescentar, né, alguma coisa aí, para depois a gente falar, né? Falar, se quiser falar das causas de tudo isso, Assim, né? você diz para a gente retomar as outras duas ecologias também?
Não, é fazer um fechamento, a gente dá umas pinceladas, Uhum, né? Se o uhum, pessoal está entendendo, né? Se quer fazer alguma uhum, pergunta em relação a isso, né? uhum, E se alguém quiser fazer uhum. um comentário, tudo bem, fiquem à Ah, sim. vontade. Uhum. E se você quiser É acrescentar só, mais coisa, só pegando um gancho daquilo que você falou agora. Então, o ser humano ele não estava preparado internamente para lidar com as consequências da tecnologia. Então, era sempre aplicar tecnologia em benefício próprio, e aí não quer nem saber das consequências que vai ter para o ambiente, e aí isso gerou ações inconsequentes que tiveram uma, assim, um impacto realmente muito grande, a ponto de colocar em risco a nossa própria sobrevivência, né? uhum, E agora que a humanidade ela está entrando num processo de conscientização em relação aos problemas ambientais. Então, assim, isso tem se disseminado, felizmente, né, em relação à humanidade, mas infelizmente também muita gente ainda não, assim, não caiu a ficha para muita gente, né? uhum. E aí é por isso que as coisas elas realmente partem do indivíduo. Bom, eu queria contar uma história rapidinho de algo que me impactou muito e que tem a ver com isso que a gente está conversando aqui. Então, quando eu estava no penúltimo ano da faculdade, em 2005, eu fui até o Fórum Social Mundial, lá no Rio Grande do Sul, e tinha vários pesquisadores renomados da área ambiental, de, da área política, de sociologia também. E aí eu fui lá, nossa, querendo, né, todo animado para buscar conhecimentos para salvar o mundo e tudo mais. Só que aí eu vi o pessoal lá se perdendo no meio das drogas, se perdendo, né, em um monte de coisas lá. E aí eu falei, nossa, não é isso que eu quero para mim, né? Via um monte de gente que via que a única saída seria só o confrontamento, fazer protesto, falar que não sei quem é terrorista, falar que o culpado é fulano e não sei o quê. E aí, de repente, eu estava lá num dia de sol, assim, bem quente, e eu falei, nossa, eu vou lá para o espaço da espiritualidade. Aí eu ouvi a palestra de uma monja budista falando que os reflexos que, assim, aquilo que a gente vê no nosso mundo exterior são, na verdade, reflexos do nosso mundo interior. Eu ainda não tinha essa visão. E aí, quando ela falou isso, eu falei, é isso. Aí, por isso que eu me voltei mais para a espiritualidade também. Porque, no fim, a gente só vai criar um mundo limpo, sustentável, harmonioso, é, tendo aí conservação ambiental, proteção ambiental, quando o ser humano se transformar. Do contrário, é claro que é necessário ter política pública, ter leis, ter uma série de instrumentos, mas se o ser humano não se mudar internamente, tudo vai ser um controle externo. O ser humano ele não vai ter maturidade, não vai ter autonomia para conseguir lidar com a natureza de uma forma mais harmônica e saudável. Então vai ser sempre necessário ter alguém te controlando, né, o governo, a lei, ou alguns mecanismos aí de mercado e tudo mais. Então, nesse dia caiu a minha ficha, e aí, por isso que eu me voltei tanto para um trabalho interior, e eu sei que a Kátia também trabalha com isso, né, com processos de trabalhar o mundo interior. Então, essa é a lógica que faz com que realmente a gente perceba que o que a gente vê no nosso mundo externo hoje, e essa pandemia está incluída nisso, é reflexo de um estado psicológico, de um estado da mente do ser humano. Aí tem gente que fala de estado vibracional e por aí vai, mas, ou seja, é um reflexo do que o ser humano tem dentro de si que gera isso. Quando a coisa atinge um estado assim que o ser humano não aguenta mais, aquilo começa a se manifestar. É assim como quando a gente somatiza algum problema. Então que aquilo começa de forma mais sutil, aí você vai alimentando aquilo, vai somatizando. Aí quando a gente vê, aparece no mundo físico, aparece no Concretiza. corpo físico. E aí É. depois isso também aparece no ambiente, aparece nos rios, aparece nos mares, no ar, na água, em todos os lugares. Então é isso que eu queria enfatizar aqui. Volta a palavra para a Kátia.
Então, aí falando a respeito disso, né, me lembrei do Masaru Emoto, esse japonês, né, que trouxe essas experiências com a água. Não sei se vocês chegaram a ter a oportunidade de ver. Se vocês colocarem lá no Google, dá para vocês verem as experiências que ele fez, né? E da energia, né? Da vibração da sua energia na água. Então ele pegava, colocava a água num recipiente e proferia algumas palavras e ali depois formava, ele congelava e formava cristais, e aí aquelas frequências baixas, né, de sentimentos pesados, como raiva, como é, medo, enfim, fazia com que os cristais não ficassem harmônicos. E já quando ele proferia palavras de amor, compaixão, benevolência, né, gratidão, e aí formava-se cristais como se fosse uma mandala organizada, harmônica, né? E aí, gente, eu queria então falar para vocês que quais são as causas de tudo isso, né? Então, um pouco a gente já falou a respeito, mas olha só, quando a gente na live passada eu falei da boa vontade, né? Então tudo nasce assim, como o Marinho disse, se a gente não se sente pertencente, a gente não ocupa o lugar, né? Não ocupa a nossa posição nesse planeta. Consequentemente, o que vai acontecer é que a gente começa a gerar má vontade. Má vontade porque a gente não está amando a existência. Então a gente não está amando a nossa existência, a gente não ama o outro, não ama, né, nem o planeta, não ama nada. E aí, por gerar essa má vontade, a gente começa a gerar também um descomprometimento com tudo. Então a gente não tem. Eu fiz que não dá para mostrar aqui para vocês, eu fiz um ciclo, né, aqui para ilustrar isso. Deixa eu só. Peraí, um minutinho. Pronto. Então, esse descomprometimento com a existência vai desencadeando outras situações que também vão gerando cada vez mais desequilíbrio. Então, aí, esse descomprometimento faz com que as pessoas se tornem falsas, mentirosas, né, consigo mesmo e, consequentemente, nas suas relações, se corrompem por conta disso. Aí é a falta de amor, né? E leva essa falta de amor, né? Porque já que está tudo ruim, né? Fica difícil de se amar. Então, aí gera também a falta de gestão emocional e a falta de cuidado, de preservação. E isso tudo, gente, está relacionado com as três relações, as três ecologias, né? E esse indivíduo começa a se tornar um competidor, um predador, né, um parasita, né? O parasita é aquele que gruda e fica achando que o outro vai fazer por ele, né? O predador é aquele que tudo, né, gera violência, violência dentro de si, consigo mesmo, com o outro, e aí isso gera o quê? Insensibilidade, que vai gerar a falta de respeito, a falta de compreensão, de tolerância, que o Marinho até falou na live passada, né, Marinho? E sem essa falta de compreensão, dificilmente você vai ter compaixão, né? Vai ser difícil, eu não compreendo nem a mim mesma como que eu vou compreender. E aí, responsabilidade. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, essa falta de responsabilidade de assumir, né, o que você pensa, o que você sente, o que você faz, o que você fala, vai gerando esse desequilíbrio, essa desarmonia que a gente está vivendo atualmente e que nós estamos vivendo com essa pandemia. Então, aí, quando eu tenho uma mente saudável, isso tudo desencadeia de uma forma harmônica, porque aí eu consigo ocupar, me sentir pertencente, ocupar meu lugar, saber a minha posição,
né? Gera uma boa vontade para fazer as coisas. Com boa vontade, eu vou gerar um senso de comprometimento e com essa existência e com a verdade, com a sinceridade. Tenho amor próprio e assim vou poder gerir as minhas emoções de uma forma saudável e tudo aquilo que eu falei, né? Então vai ter o senso de preservação, de conservação, porque se a gente não tem um senso de preservação e conservação com a gente mesmo, a gente também está esgotando os nossos recursos. Porque a partir do momento que a gente tem uma energia pesada dentro da gente, a gente começa a consumir os nossos recursos. Olha que louco isso. E por isso que a gente adoece. Eu demorei para aprender tudo isso. E eu fui aprendendo isso com as minhas experiências, com as minhas enfermidades, né? Em alguns momentos da minha vida. E é isso, eu passo a palavra para o Marinho, depois eu vou ilustrar. Então, tudo isso para dizer que as causas, elas nascem da gente, né? Todas essas causas, elas nascem da gente. E isso o que, que é? É o medo, né? É o medo do desconhecido, porque a gente não quer olhar para dentro e se conhecer, porque a gente tem medo de encarar essas sombras, essa parte negativa da gente. E quando a gente aceita e fala, tudo bem, ela tá ali, né? Eu não vou ficar fazendo devoção a isso, de jeito nenhum. Mas aí eu vou ter consciência disso e eu posso melhorar e buscar sempre aquela parte de luz que a gente tem dentro da gente. Passo a palavra para você, Maria. Bom, eu queria dar boa noite aqui para o Coach, Angélica, Marcos, a Vanessa, pessoal que entrou agora, bem-vindos. Bem-vindo. Em relação ao que a Kátia falou, eu vou agora sim retomar alguns pontos que eu coloquei na live anterior, só para fazer uma retrospectiva, né, do que foi colocado, e já relacionando com esses pontos que a Kátia falou agora. Então eu tinha falado que um ponto básico para se trabalhar a primeira ecologia, que é a relação consigo mesmo, é a sinceridade. Então, sem sinceridade, a gente não consegue olhar com clareza o que a gente tem no nosso mundo interior. E aí, esse ponto que a Kátia trouxe da boa vontade, ele realmente é muito importante. Porque sinceridade, ela está, né, totalmente conectada, né, vinculada à sinceridade. Se você não tem uma disposição, uma vontade de querer olhar para si mesmo, você não vai olhar. Então, assim, uma pessoa, ela pode não ser sincera, inclusive, para não admitir a própria falta de boa vontade. Então ela fala, não, eu sou a pessoa que tem mais boa vontade do mundo, mas aí na prática ela não tem. Ela não quer fazer nada, ela não está disposta a nada. Então ela não tem sinceridade nem para isso. Então, assim, é uma coisa que retroalimenta a outra também, né? Ela precisa ter esse olhar para enxergar o que realmente ela tem no mundo interior dela, e ela precisa também ter uma vontade, né, de querer, porque tudo começa daí também, né? Então, isso que a Kátia falou é bem importante, né? Aí, sem isso, a gente não consegue se posicionar, nem da gente em relação a si mesmo, nem nos sistemas dos quais a gente faz parte, nem na natureza, nem em lugar nenhum. E, em seguida, eu falei de um ponto importante na segunda ecologia, que é a relação com o outro, que é a questão da tolerância. E essa questão de boa vontade e má vontade também é fundamental. Se uma pessoa ela não tem o mínimo de boa vontade de querer aceitar o outro, de querer tolerar o outro, ela não vai se dispor a mudar os seus conceitos, não vai se dispor a ampliar os seus limites. Então, esse ponto que a Kátia falou realmente é muito básico. Se a gente conseguir fortalecer esse ponto aí da boa vontade, de ter uma disposição, de querer melhorar, aí nada vai para frente. Então, sinceridade e boa vontade são pontos fundamentais de um processo de autoconhecimento e também de um processo de autotransformação. Porque, afinal, não vale, quer dizer, não é que não vale, mas o processo ele fica incompleto se a gente fica só no autoconhecimento e não muda o que precisa ser mudado em nós também.
E aí, quando a gente consegue ter sinceridade em relação a si mesmo e tolerância nos nossos relacionamentos, aí a gente consegue ter relações mais harmônicas, né, com nós mesmos, conosco mesmos e com as pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, só para retomar aí alguns aspectos do que foram colocados na live anterior, né, Na só live para passada. enfatizar, porque foram os pontos principais, e voltar a palavra aqui para a Kátia agora. Legal. Então, Marinho, acho que a gente pode agora abrir para o pessoal, se alguém quer fazer alguma pergunta, e também a gente compartilhar, né, o que, na minha opinião e na opinião do Marinho, a gente pode trazer aqui como possíveis soluções para amenizar, né, essa situação que a gente está vivendo no momento atual. E então aí, se alguém quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou então trazendo aqui um ponto, né? O primeiro passo que eu vejo aí é a gente ter consciência do problema. Então, a partir do momento que a gente tem consciência do problema que a gente está enfrentando, seja qualquer tipo de problema, ou problema na terceira ecologia, ou na segunda, que é a relação com, né, com o meu semelhante, ou é o problema comigo mesmo. Então, se eu tenho consciência, aí já é o primeiro passo, né? Aí, a partir daí, ter boa vontade de se autoconhecer. E se vocês desejam se autoconhecer, o que eu sugiro, né? Se vocês querem encurtar esse caminho, comecem a meditar. A meditação, gente, não necessariamente, para quem nunca meditou, tem que ficar sentadinho lá, paradinho. Não, vocês podem meditar fazendo uma atividade no dia a dia, mas fazer com atenção. Mindfulness significa atenção plena. Então, assim, tá lavando uma louça, um exemplo. Isso não é uma coisa só de mulheres, né? Os homens hoje estão vendo da necessidade de colaborar, né? E a gente precisa falar sobre colaboração. Então, sabe, tô lavando o prato, olhar ali o que você está fazendo, ver a água caindo, então tá, eu tô lavando o prato, tô vendo a água cair, sabe, tô sentindo isso. Então, quando você começa a dedicar fazer esse exercício, né, de se dedicar a prestar atenção no que você está fazendo, você começa a desenvolver autoconhecimento. Porque no momento que você está falando com uma pessoa, aquela pessoa tocou num ponto que doeu em você, se você, antes de falar e reagir, né, e ficar bem atento no que você está sentindo, no que você está pensando, fica mais fácil para você se autoconhecer. E aí eu queria dar uma dica aqui para vocês, antes de passar a palavra aqui para o Marinho, que é, assim, ao chegar ao final do dia, gente, se vocês conseguirem fazer esse exercício, né, de prestar atenção em cada detalhe, porque isso, na verdade, é um exercício como se você estivesse, assim, sentindo Deus dentro de você. Porque Deus o que que faz, né? Tá observando a gente, né? Tá muito atento ao que a gente está fazendo, o que a gente está pensando. Então, assim, a brincadeira, assim, eu vou trazer uma brincadeira para vocês. Pensem, né, que um dia vocês são Deus. De alguma forma, né, nós somos uma centelha desse Deus, né? Então, imagine que vocês são deuses. O que vocês fariam? Comecem a observar, sentir. Sintam o que vocês estão fazendo. Tentem sentir o outro. E aí fica mais fácil para vocês sentirem e observarem as emoções, os pensamentos, quando surgem. Aí vocês começam a ver um padrão, né? E aí esse padrão se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, até o momento que você percebe que precisa quebrar esse padrão. Porque esse padrão certamente não está alinhado com seus valores. Então, esse desalinhamento faz com que vá gerando desarmonia, impactando isso todo o meio ao seu redor. Né? Então, a dica que eu tenho para dar para vocês, assim, chegou no final do dia de vocês,
Façam uma autoavaliação. Escrevam. Não deixa isso só nas ideias, não. Põe para o concreto. Pega um caderninho e anota. Como é que foi o meu dia hoje? Quais foram os momentos que eu percebi que eu comecei a pensar de forma negativa, né, e gerar sentimentos negativos? Eu percebi que eu fiquei com raiva. Anota. E, gente, permitam-se, de vez em quando, a observar as fragilidades. Ninguém é tão forte assim. Até as pessoas que a gente acha, né, que é o suprassumo, não são. Até os mestres, às vezes, se desequilibram. Porque isso é ser humano. Então a gente precisa dessa humanização. E não tem nada de errado com isso. Quando você consegue observar a sua fragilidade, você se fortalece. Porque aí ninguém mais vai poder apontar o seu defeito. Porque você já reconheceu ele. É isso. Marinho, passo a palavra para você. Bom, a solução que eu tenho para trazer está totalmente alinhada com o que a Kátia falou, porque se a gente for analisar de forma mais profunda, o que amarra essas três ecologias é justamente o nosso trabalho interior. Então, para que uma pessoa ela possa ter uma relação consigo mesmo, ela não pode deixar de fazer isso. Para uma pessoa se relacionar com o seu próximo, para ela poder ter mais tolerância, tudo também parte de processos do mundo interior. Antes dela harmonizar essa relação, ela tem que se harmonizar, porque senão ela não vai conseguir lidar com o outro. E na relação com a natureza também. Então, se ela não tiver um senso, né, quer dizer, primeiro, para ela realmente pertencer a um sistema e fazer parte desse sistema de forma harmoniosa, ela precisa ter um senso de pertencimento. Ela precisa se considerar. Então, isso surge de um trabalho interior. E num processo de prática espiritual, de cultivo espiritual, esse é o ponto central, é o ponto-chave. É a gente se observar a todo momento. E aí é no sentido do que a Kátia falou. É ter a atenção plena, é estar no momento presente para observar os movimentos do nosso mundo interior, as reações que o nosso mundo interior tem conforme as coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia. Aí quando a gente começa a se observar, a gente começa a ter um descolamento do nosso eu, digamos assim. A gente passa a se observar como se fosse um ser de fora. Aí, de repente, a gente se olha e fala: Nossa, Mário, mas por que você está tão nervoso assim? O que aconteceu? Antes, quando a gente não tem esse trabalho, a gente simplesmente fica nervoso lá. Tá, e não sai daquela raiva, daquele nervosismo. Mas aí, à medida que a gente consegue ter esse nível de atenção em relação a si mesmo, aí a gente é como se fosse um ser de fora mesmo. Aí é até estranho, porque a gente vê que ao mesmo tempo a gente está refletindo, mas ao mesmo tempo a gente continua nervoso. Aí ficam lá aquele trabalho lá. Mas isso faz com que a gente consiga fazer com que estados emocionais negativos eles passem mais rápido. Eles acontecem. E eles não vão passar assim de uma hora para outra. Mas se a gente tem esse estado de observação, a gente pode trabalhar isso para que isso passe de forma mais rápida, né? Para que a gente não fique remoendo tanto determinados sentimentos negativos. Oi, Valmor, entrou agora. Bom, Gente, só querendo, Marinho, eu não sei se você vai acrescentar mais alguma coisa, mas só falar para o pessoal, porque a gente acho que tem um minuto só. Agradecer não, imensamente a era presença isso de mesmo. todos vocês. Uhum, Era isso? era isso. Obrigado, hein? E muito, muito obrigado mesmo. Se vocês tiverem alguma coisa para algum comentário para fazer, né? Ou pergunta, fiquem à vontade. E assim, só reforçando que esse assunto ele é muito vasto. O Marinho ainda gostaria, né, Marinho, de comentar, fazer outros comentários a respeito da ecologia. Quem sabe a gente faz uma outra 27 segundos, gente, para acabar a live. E é isso, fica para uma próxima, mas
Gente, se vocês puderem, façam os seus comentários lá no nosso feed, deixem os comentários de vocês, compartilhem a live se vocês gostaram. E é isso. Namastê, imensa gratidão. Marinho, muito obrigado, Marinho. Obrigado,